Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Lúcio Mauro e eu venho nessa manhã fazer esse vídeo para mim trazer para vocês uma palavra da parte de Deus. O livro de Mateus, capítulo de número 17, vai falar para nós sobre o Monte da Transfiguração. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 17, que Jesus levou consigo 3 de seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e subiu com eles para um monte muito alto. E a Bíblia diz que nesse monte muito alto, o corpo de Jesus transfigurou-se com uma grande luz. E a Bíblia diz que desceu naquele monte 2 personagens do Velho Testamento, da Velha Aliança, a saber, Moisés e Elias. E a Bíblia diz que esses 2 personagens que desceu no monte de Mateus 17, no monte da Transfiguração, conhecido assim pelos evangelhos, esses 2 personagens, Moisés e Elias, que desceram para conversar com Jesus, a Bíblia diz que uma gloriosa nuvem desceu e cercou Moisés, Elias e Jesus. E a mesma Bíblia fala que nesta conversa entre Moisés, Elias e Jesus, nenhum dos evangelhos relata o corpo desta conversa, dessa reunião entre uma porta fechada que era dentro de uma nuvem. Porém, o que acho interessante é que quem ficou do lado de fora da nuvem foi Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz para nós que Pedro, em um ápice de desespero, Pedro tentando chamar a atenção de Jesus, Pedro dissera: Senhor, permita que eu, Pedro, faça 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e uma outra para Elias. Porém, nenhum texto sagrado vocês vão encontrar Jesus respondendo à petição de desespero de Pedro. Mas nenhum texto vocês também não encontrarão Jesus não ouvindo a petição de Pedro. Mas Jesus não respondeu a Pedro, porque Jesus estava ocupado demais conversando com Moisés e conversando com Elias. O que eu acho nesse ponto pela luz da Bíblia? Jesus disse que quando a nuvem sumiu e quando os 2, Moisés e Elias, desapareceu, Jesus foi encontrar os 3 discípulos, viram eles assustados, pasmos, e Jesus disse para os discípulos: não tenhais medo, não temas, porque o que vocês viram aqui em cima foi uma visão. Agora, não quero que vocês fale para ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O que eu tenho dentro dessa palavra de uma revelação literalmente 100% escatológica? Jesus, quando o corpo dele se transfigurou com uma grande luz,
ali aponta para 100% da glória do Pai vinda no Filho. Aquela nuvem que cobriu Jesus é um tipo legal da nuvem do arrebatamento. É a marcha triunfal em que a igreja há de ser arrebatada. Um outro fator interessante, que desceu Moisés e Elias para conversar com Jesus. Uma coisa também que eu acho fantástica, que Moisés e Elias ali, eles são representativos. Porque a Bíblia fala que Moisés já havia morrido. Em Deuteronômio 34, Moisés morre. Em Josué capítulo 2, verso 1, o próprio Deus falou para Moisés, para Josué, que eis que o meu servo Moisés é morto. Se Moisés morreu, entra em Hebreus 9, 27, ordenado morrer em uma só vez, segue-se a juízo. Se Moisés ali já havia morto, já tinha sido morto, então a Bíblia fala no livro de 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14. Assim é a ressurreição dos mortos. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, a saber, a trazer com Jesus. Pasme aos senhores. Mas quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Jesus vai trazer com ele, pela ordenança do Pai, todos os salvos que morreram na terra, que sepultaram teus corpos na terra, vão vir com Jesus para buscar a sua igreja. Isso está em Tessalonicenses 4,14. Os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele para buscar a igreja. Detalhe interessante, esse Elias que apareceu para conversar com Jesus, a Bíblia fala que Elias teve o seu corpo em translado. Eu falei num vídeo anterior que translado é a lei da transladação, é uma mudança de endereço. Assim como que Elias habitava em Israel, nas terras de Samaria, Elias ele foi transladado e foi para Jerusalém para escrever uma carta para o rei, o filho do rei Josafá, a saber, Jeorão, em 2 de Crônicas 21. Então, quando eu vejo esse fato, eu vejo que Elias foi transladado, mudou-se de localidade. Não foi para o céu vivo como muitos alegam, ele mudou-se de localidade, porque redemoinho não vai para o céu. Redemoinho não sobe, redemoinho fica. Se o redemoinho levou Elias ao céu, está no singular. Então, prova clara que o redemoinho transladou Elias de Samaria e levou Elias até Jerusalém para conversar, para escrever uma carta para o rei Jeorão. Detalhe, quando Elias aparece para conversar com Jesus em Mateus 17, ali aponta para o translado, em que a igreja vai sair deste planeta para transladar, para entrar com Cristo, para ser arrebatada com Cristo. Detalhe, essa conversa que Moisés teve com Jesus e com Elias, ali me apresenta que Jesus estava conversando com todos os servos na pessoa de Moisés, que já está dormindo com ele e que foram despertados para buscar o que foi transladado, a saber, Elias, um tipo legal da igreja que vai ser mudado de localidade, vai sair do solo terreno para morar nas mansões eternas. Um outro rico detalhe que você precisa entender, quando a Bíblia fala que Pedro, do lado de fora da nuvem, Pedro chamando a atenção de Jesus, Jesus ouviu, mas não respondeu. A Bíblia fala que quando Pedro disse, deixa eu fazer 3 tendas, Senhor, eu vejo aquilo ali como um desespero de Pedro. Por que desespero? Porque quando Jesus vier para buscar a sua igreja,
para arrebatar os teus crentes, para arrebatar os remidos, para tirar a sua igreja do solo terreno. Haverá um desespero, literalmente, um verdadeiro pânico fora do controle. Pessoas desesperadas, procurando salvação, procurando Cristo, gritando loucamente, desesperados. Um verdadeiro beco sem saída. Um verdadeiro desespero tomará conta de quem ficar nessa terra. É o mesmo desespero que eu vejo de Pedro pedindo Jesus para fazer 3 tendas, e Jesus calado, apenas conversando com seus convidados Elias e Moisés, mas não respondeu. Pedro, quem ficar nessa terra depois que a igreja entrar na nuvem do arrebatamento, vão gritar, entrar em desespero, mas haverá um tempo de angústia. Jeremias no capítulo 30, verso 7, haverá um tempo de pavor, haverá um tempo de angústia para Jacó, haverá um tempo de pânico, haverá um tempo de tristeza, haverá um tempo de angústia para Jacó. Detalhe tão impressionante que eu aprendo com isso, que o desespero de Pedro aponta para o desespero das almas, das pessoas que ficarem nessa terra depois que Cristo for arrebatar a sua igreja. Pedro, ele queria fazer 3 tendas, mas Pedro deixou que a nuvem do arrebatamento viesse para fazer tenda. Eu dou um conselho para você que vai ouvir esse áudio, vai assistir esse vídeo: não deixa para fazer tenda depois que a igreja for arrebatada. Faça a sua tenda agora. É hora de você preparar a sua tenda, é hora de você vir para o altar do Senhor, é hora de você consertar-se com o Senhor, é hora de fazer uma nova aliança com o Senhor, porque quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, para buscar os remidos, não haverá tempo de você preparar tendas. Não haverá tempo de você se consertar, não haverá tempo de você jejuar, não haverá tempo de você consagrar, não haverá tempo mais de você ir para os templos evangélicos, não haverá tempo mais de você ir para as escolas bíblicas dominicais, não haverá tempo mais de você procurar o pastor. Faça a sua tenda agora, espera a nuvem do arrebatamento vier com a sua tenda pronta. Tenda fala de alma comprada, lavada e redimida, tenda fala de comunhão, tenda fala de proteção, tenda fala de um comprometimento com a coisa de Deus. Detalhe, Jesus disse em Mateus 17 que quem entrou na nuvem foi Pedro, quem entrou na nuvem foi Jesus, Moisés, Elias. Quem ficou fora da nuvem foi Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: não conta a ninguém o que vocês viram aqui. O que eu aprendo com isso? Quem ficou fora da nuvem foi Pedro, Tiago e João, foi Hebreus. Pedro, Tiago e João eram israelitas, eram hebreus. Arrebatamento, escuta essa. Arrebatamento não é para Israel. Arrebatamento não é para os hebreus. Arrebatamento não é para Israel. Arrebatamento não é para judeu. Arrebatamento não é para hebreus. Jeremias 30, eu falei e eu repito, haverá um tempo de angústia para Jacó. Daniel capítulo 12 está escrito: e naqueles dias será dias tão terríveis, dias de angústias, como nunca houve desde o tempo passado. O que vai acontecer na grande tribulação é pior do que o dilúvio, é pior do que Sodoma e Gomorra destruído pelo fogo de Deus. O que vai acontecer com esse planeta é pior do que a expulsão do casal no Éden, pior do que os dias do passado. Hebreus ficou fora da nuvem, aponta que Israel não há de ser arrebatados. Quando Jesus disse: não conta para ninguém a visão que vocês viram aqui, Jesus está dizendo para eles: não preguem a palavra do arrebatamento, não anunciem o arrebatamento, porque arrebatamento não é para hebreu pregar, arrebatamento é para a minha igreja pregar. Então eu venho nessa manhã deixar esse vídeo e falar para vocês: não deixa para você fazer a sua tenda depois que abaixar a nuvem. Faça a sua tenda agora, porque se Jesus vier para buscar a sua igreja, não haverá tempo mais de você preparar a sua tenda. Faça isso e que Deus te abençoe e te guarde.